O estrangeiro, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. A criminologia costuma criticar a seletividade do sistema penal e a representação do outro como inimigo. O estrangeiro, né, muitas vezes ele é visto com desconfiança como inimigo, está bem nos textos e o que a Henriette trouxe. Então, não raro estrangeiros clandestinos trabalham de maneira análoga à escravidão. Vi de bolivianos no Brasil, sem direitos trabalhistas. Tem o problema da xenofobia, tem o problema europeu, agora fortemente detectável, assim, aflorando, né? São todos temas que têm a ver cada vez mais com o problema de um mundo que parece pequeno para tanta gente. Não? É engraçado pensar que a globalização, que é essa abertura, né, ao mesmo tempo implica um processo de fechamento. Né? Fechamento das culturas, né? Por exemplo, em alguns lugares, a revalorização do dialeto local em contraposição a... Sim, né? Esses estrangeiros É um chegando, modo de se proteger e reafirmar sua identidade. Claro. Votar como a Áustria votou agora. Que foi bem por pouquinho ali, né? 31 mil votos, quase que. Isso ali é um sintoma, né? Vocês não acham? A gente vê assim os países europeus, né, com essas populações de estrangeiros formando guetos, né? E o Rosa Valon vai falar assim de que a desigualdade se mundializou, né? Ela está numa esfera mundial. Então, quem é esse estrangeiro também? Porque não é com certeza o indiano que fez a sua formação nos Estados Unidos e que trabalha na França. Claro que não. Né? Quer dizer, não é esse estrangeiro que está numa posição profissional privilegiada. Nós estamos falando do outro estrangeiro, né? Aquele que é visto como uma ameaça de posto de trabalho, de vagas. Sim, sim. Né? Isso já ensejou guerras. Ou então, aqui, a gente pode olhar aqui propriamente. Caxias do Sul é um exemplo claro desta vinda destes africanos que estão ali, ou haitianos também. Né? Senegaleses. Tem um acompanhamento e tem um estranhamento também. Vocês são absolutamente os outros. Né? E o interessante é que as vagas de trabalho aí que estão sendo ocupadas não são aquelas que seriam ocupadas pela população da região. Não. Então, é um discurso também que é uma falácia. Né? É realmente a exclusão do outro, do seu universo. Mas eu penso que nestes movimentos históricos de população, em vários momentos da história da humanidade, primeiro, nós sempre tivemos esses movimentos, né? Nós também sempre tivemos esses guetos. O outro, de um modo geral, não é um sujeito bem aceito. É sempre olhado. O teu conto, eu acho que tem uma certa ancestralidade na forma como ele está, é tribal e tal. Ele mostra um pouco isso. Essa coisa mais arcaica. Quer dizer, este movimento de população, e tu sempre é o outro quando tu chega no outro lugar. Até tu chegar lá, tu não é o outro. Tu é o mesmo. Mas quando tu chegas lá, tu é dito ou alemão, ou italiano, ou enfim, um outro, o brasileiro, no caso da Europa, ou agora o sírio. Tu sempre é o outro quando tu chegas lá. Agora, eu acho que o Drayton pode falar muito bem sobre esse jogo entre identidade e alteridade, né? Também. Como é que eu instituo um eu sem o outro? Né? Pois é impossível, no ato de autoconstituição, eu me tornar eu sem a remissão, sem a referência ao outro. Né? O Axel Honneth popularizou algo que já está em Fichte, que é o reconhecimento do outro. A pessoa só se torna si mesmo através do reconhecimento por um outro. Claro. Né? Então, a psicanálise vai também por essa linha. Com certeza, né? Com certeza. Ou aparece também em Hegel, na dialética dos senhores escravos, os senhores escravos se constituindo mutuamente, não há um sem o outro. Agora, nesse caso aí, eu comecei a lembrar a fala inicial do Lenin nesse bloco, a noção de estrangeiro, que em grego é xenos, né, vem xenofobia.
E tem uma outra palavra que é ektros, na verdade, que é inimigo, que é aquele que é de fora. Então, aquele que vem de fora, ele muitas vezes gera, eu falava aqui antes, essa sensação de um mal-estar daquele que é do lugar. Que é do lugar. Porque ele, eventualmente, não domina a língua local, ele traz uma outra cultura. Traz uma outra cultura, outros costumes. Às vezes ele chama atenção pela cor da pele, por costumes, inclusive ligados à religiosidade, como, por exemplo, integrar todos esses muçulmanos que vivem na Alemanha hoje, que é o exemplo que me chama mais atenção, né, com seus hábitos, com seus costumes, com a sua cultura. Há um autor alemão chamado Christoph Türke. Ele lecionou aqui no Brasil, acho que durante uns 2 anos, em Porto Alegre. Ele escreveu um belíssimo opúsculo chamado Heimat, Terra Natal. E aí ele fala da expulsão da Terra Natal. A primeira se deu, segundo ele, no paraíso. Quando o homem quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Essa foi a primeira expulsão, Austreibung. A segunda expulsão é a saída do útero materno. Eu ia falar essa. Que também é uma espécie de expulsão, o ser expelido de algum lugar onde eu estava protegido, claro. Me sentia bem e tive que sair de lá. E agora ele fala da globalização como um momento também, vamos dizer assim, de expulsão, ser expelido daquela proteção local, né? E isso acontece muito no mercado de trabalho. A pessoa trabalha numa multinacional, passa meio ano aqui, 1 ano nos Estados Unidos, 3 anos na China. Não tem mais aquela ligação tão forte como tinha antigamente a um local, né? Então, são fenômenos modernos, mais recentes, ligados à globalização também, né? Eu não quero perder a deixa do que estava falando o Drayton, né? Pensar nesse simulacro que a terra natal tem em relação ao ventre materno, ao útero materno, né? Há um deslocamento aí, né? Desse espaço que é significativo na constituição do sujeito, né? Do ponto de vista do individual e do ponto de vista do coletivo, né? Então, há um certo paralelo que nós podemos extrair aí, né? Diz a questão do ventre materno. E a questão da modernidade, né? Da modernidade que cria a noção de território, de soberania. Fronteira. Soberania, fronteira, burocracia, exército, fronteira. Defesa. Segurança nacional. Segurança, e isso vai, tanto é que se diz que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas também, que o exacerbamento dessa noção leva à busca de outros espaços. Hitler é o maior exemplo, né? De buscar, de se expandir, de pegar o espaço do outro. E isso tudo também é muito forte, tanto é que as ditaduras inventam, e isso está muito claro em 1948, do Orwell, de que sempre se inventa um inimigo. Então, eu queria que você falasse um pouco de como o estrangeiro é condição de possibilidade também, nesse sentido, né? As ditaduras inventam inimigos, inventam guerras, os xenófobos se juntam para dizer que nós temos que ser patriotas. E há um essencialismo da nacionalidade aí. Claro que sim. A América maior, para os americanos, claro. Como diz o candidato lá, a América de novo grande. Lembra? Essa é uma coisa que se repete. O austríaco fez muito essa campanha lá, o Le Pen faz isso também. Agora, na Alemanha, o crescimento desse partido, AfD, que se chama Alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, cresce. É um partido que tem uma abordagem bastante de direita e de inimizade, hoje assim, de hostilidade em relação ao o inimigo, esse outro e no que Brasil, tá chegando. E no Brasil, olha no Facebook, as pessoas mais agressivas
elas trazem a bandeira do Brasil na sua Sim. foto. Já notaram Se isso? apropriaram. Se apropriaram, Houve essa e as apropriação das pessoas, cores se e da bandeira. Se você não for a favor do Sérgio Moro, por exemplo, você não é patriota. Claro. Você é um canalha, você tem muito isso. Eu fui num congresso agora, um congresso em maio, o maior congresso brasileiro, e as pessoas na frente faziam manifestações a favor do juiz e da Operação Lava Jato. E se a pessoa, alguém que eu fiquei observando, algumas pessoas passavam e se sentiam meio constrangidas e diziam, não concordo e tal. Eles eram absolutamente espinafrados, praticamente agredidos, entendeu? Esfregavam a bandeira do Brasil na pessoa. Se nosso país não será vermelho, quer dizer, também eu não consigo entender. Veja como dentro dessa discussão... Retomaram uma bandeira de comunismo vermelho que também está em transformação, também está no outro patamar, não é colocar as duas coisas nesse sentido tão... Sim. Ficou só Cuba e a meia boca ainda, né? Mas aí também a questão da ambiguidade, então, já mencionada aqui, porque ao mesmo tempo que um partido como esse que eu mencionei há pouco diaboliza o estrangeiro, o refugiado, ao mesmo tempo aquele país não vive sem estrangeiros. Ele traria em colapso, com a condição de possibilidade para aquele país se manter, é a existência de estrangeiros produzindo e consumindo. Mas aí vai de novo aquilo que a Henriette já havia colocado, quer dizer, desde que esse estrangeiro saiba em que lugar ele vai ficar. Né? Há uma categorização aí, né, dos da casa e dos outros. Né? Porque eu acho que a sua fala de que se constrói amigos e inimigos, sim, se constrói amigos e inimigos. Uma ditadura, uma revolução, seja lá o que for, que se impõe, constrói. Estes são os meus amigos e os outros inimigos. E veja a fala do próprio Bolsonaro e tal, que se assume assim, a questão ele está sempre ligado aos símbolos nacionais, ao hino, né? Se dão conta? Claro. Todo o tempo, da noção de nacionalidade. Tem um filme que eu recomendo para vocês três e para o nosso telespectador, antes de ir para o intervalo, que é uma comédia americana que diz O Dia que os Mexicanos Sumiram. É genial, porque as pessoas reclamam dos mexicanos e aí acontece que no outro dia eles levantam e os mexicanos sumiram. E nada funciona? Nada funcionou, nem o posto de gasolina, a empregada foi embora, foi caos, a cidade não anda, não tem guarda. Aí se deram conta de que os mexicanos tocavam a cidade isso acontece na cidade de Los Angeles, imagina, Los Angeles. Já o próprio nome, né, que é um nome em espanhol. Vamos para um rápido intervalo, no último bloco a gente continua. Vamos fazer um encerramento, né, um quarto bloco, falando mais sobre os desafios do tema na nossa contemporaneidade. A gente já volta.